Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, sexta-feira, dia 19 de janeiro de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e tô aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 78, mas, como de praxe, antes da gente entrar literalmente aqui no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir para curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares em nome de Jesus. Pega o link desse vídeo e manda lá no grupo do WhatsApp da sua família, dos seus amigos, do pessoal do seu trabalho, manda para todo mundo aí, vai, para que todos tenham acesso a esse conteúdo tão enriquecedor, onde nós levamos aqui a palavra de Deus como base, como bússola, como alicerce para as nossas vidas e para a vida de todas as pessoas que tiverem acesso ao Evolução Diária. Também quero aproveitar aqui e te fazer um convite muito especial para o nosso domingo na Evo, os nossos cultos de celebração nesse domingo às 10 às 18 horas. Você e a sua família, seus amigos, é mais do que meu convidado especial, vem para Evo, vamos juntos adorar a Jesus. Eu tenho uma palavra poderosa de Deus para a sua vida nesse domingo, então não fique de fora não, vem para Evo, a igreja da sua evolução. Bom, dado aqui os avisos, os recados, já pedi para você curtir, comentar e compartilhar, vamos ler o texto de hoje porque é bem grande, é um capítulo de 72 versículos, nós vamos fazer a leitura aqui na íntegra. Eu tinha falado lá atrás que capítulos que passassem de 50 versículos, eu não ia fazer a leitura, mas vamos fazer a leitura sim, em nome de Jesus, tá bom? Às vezes você tá aí ouvindo o Evolução Diária no carro, no trânsito, então eu vou facilitar a sua vida aqui em nome de Jesus, tá? É mais um texto aqui, mais um capítulo de Asaf, tá? E o texto começa dizendo assim, poesia de Asaf, meu povo, escutem o meu ensino e preste atenção no que eu estou dizendo. Pois falarei com vocês por meio de provérbios e vou explicar os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que ele fez. Lembra? No Salmo de ontem, Asaf, ele estava nos ensinando no verso 11 a trazer à memória as coisas boas que Deus fez lá no passado. Então aqui ele continua falando as mesmas coisas, porém aqui ele está nos ensinando a trazer tudo isso e ensinar isso às próximas gerações. Aí o verso 5 diz assim, o Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó, ordenou aos nossos antepassados que ensinassem as leis aos seus filhos, para que os seus descendentes as aprendessem e eles, por sua vez, ensinassem os seus filhos. Assim eles também porão a sua confiança em Deus e não esquecerão o que Deus fez, e eles obedecerão sempre aos mandamentos do Senhor. Eles não serão como seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e permaneceu fiel a ele até o fim. Os homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram no dia da batalha. Os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles e não quiseram obedecer à sua lei. Esqueceram os milagres que ele havia feito na presença deles. Diante dos seus antepassados, Deus realizou milagres na planície de Zoan, na terra do Egito. Ele dividiu o mar e levou os israelitas pelo meio do mar. Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. Durante o dia ele os guiava com uma nuvem e de noite conduzia por meio de um clarão de fogo. Ele partiu rochas no deserto e das profundezas da terra tirou muita água para o povo beber. Fez com que nascesse fontes na rocha e que água corresse como um rio. Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus, eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. De propósito, puseram à prova Deus pedindo comida a quem queriam. Falaram contra ele dizendo, será que Deus pode dar comida no deserto? É verdade que ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio, mas será que ele pode nos dar pão? Será que pode fornecer carne ao seu povo? Quando o Senhor Deus ouviu isso, ficou furioso e atacou o seu povo com fogo, e a ira contra eles aumentou, porque não confiaram nele e não acreditaram que ele os poderia salvar. Porém, Deus deu a ordem ao céu lá em cima e mandou que as portas do céu se abrissem. E ele deu pão do céu, fazendo com que caísse maná para eles comer. E assim comeram o pão dos anjos. Deus lhe deu comida com fartura.
Depois Deus fez soprar do céu um vento leste e pelo seu poder agitou o vento sul. Sobre o povo fez cair tantas aves que pareciam nuvens de pó ou grãos de areia em uma praia. As aves caíam no meio do acampamento e em volta das barracas. Então os israelitas comeram e ficaram satisfeitos, pois Deus lhes deu o que eles queriam. Mas enquanto estavam comendo, antes mesmo de ficarem satisfeitos, Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes, os melhores jovens de Israel. Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar e não quis acreditar em Deus. Por isso ele os destruiu, como se a vida deles fosse um sopro, como um desastre que acontece de repente. Porém, quando Deus matava alguns, os que ficavam vivos voltavam para ele, eles se arrependiam e oravam com sinceridade ao Senhor. Eles lembraram que Deus era uma rocha, lembravam que Deus era o Altíssimo e que Deus era o Salvador. Mas todas as palavras deles eram mentiras. Tudo o que diziam era apenas para enganar. O coração deles não era sincero para com Deus. E não foram fiéis à aliança que Deus havia feito com eles. Porém, Deus teve misericórdia do seu povo, ele não destruiu o povo, mas perdoou seus pecados. Muitas vezes parou com sua ira e não se deixou levar pelo seu furor. Lembrou que eles eram mortais, como um vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto, quantas vezes fizeram ficar triste, repetidas vezes o puseram à prova e entristeceram o Santo de Israel. Eles esqueceram o seu grande poder e no dia em que eles tinham salvado seus inimigos. Esqueceram as coisas maravilhosas e os milagres que Deus havia feito na planície de Zoan, na terra do Egito. Ali ele fez com que os rios virassem sangue e assim os egípcios ficaram sem água para beber. Mandou moscas para atormentar e rãs que estragavam os seus campos. Também mandou gafanhotos para comerem as suas colheitas e destruir as suas plantações. Com chuvas de pedras destruiu as suas videiras e com geada as suas figueiras. O seu gado e as suas ovelhas também morreram por causa das chuvas de pedra e de raios. Ele os destruiu com fogo e a sua ira com o seu grande furor e maldição que vieram como mensageiros da morte. Ele parou com a sua ira, ele não parou com a sua ira, nem deixou que eles viessem, mas os matou com uma praga. Em cada casa na terra do Egito, Deus matou o filho mais velho. Depois, como pastor, Deus conduziu o povo de Israel para fora do Egito e os guiou pelo deserto. Ele guiou com segurança e eles não tiveram medo, mas os seus inimigos foram cobertos pelo mar. Deus levou os israelitas para a terra santa dele, para as montanhas que ele mesmo conquistou. Deus expulsou os moradores daquelas terras enquanto o seu povo avançava. Repartiu as terras entre as tribos de Israel e deixou que os israelitas morassem nas casas dos seus antigos moradores. Mas os israelitas se revoltaram contra Deus Altíssimo e o puseram à prova. Não obedeceram aos seus mandamentos e foram desleais e rebeldes como seus pais, traiçoeiros como as flechas atiradas e como um arco defeituoso. Eles o irritaram com os seus altares pagãos e com os seus ídolos, fizeram com que ele ficasse enciumado. Quando Deus viu tudo isso, ficou irado e rejeitou completamente o seu povo. Ele abandonou a sua tenda sagrada, que estava em Siló, a casa onde havia morado entre os seres humanos. Deus deixou que os inimigos tomassem a arca da aliança, que representava o poder da sua glória. Ele ficou irado com o seu próprio povo e deixou que eles fossem mortos pelos inimigos. Os jovens foram mortos na guerra e as moças não tinham com quem se casar. Os sacerdotes foram mortos à espada e as viúvas foram proibidas de chorar por eles. Então o Senhor acordou como de um sono e gritou como um homem valente, embriagado pelo vinho. Ele fez com que os seus inimigos fugissem derrotados e envergonhados para sempre. Ele rejeitou os descendentes de José, não escolheu a tribo de Efraim, pelo contrário, escolheu a tribo de Judá no Monte Sião, que ele tanto ama. Ele construiu seu templo parecido com a sua casa no céu e se fez firme como a terra, que está segura para sempre. Então Deus escolheu o seu servo Davi e o tirou do curral de ovelhas, quando ainda pastoreava o rebanho, e colocou como rei em Israel, como pastor do povo de Deus. Davi cuidou deles com dedicação
e os dirigiu com sabedoria. Amém. Eu falei que o salmo de hoje era um salmo grande, 72 versículos, né, uma leitura um pouco maior. Não estamos acostumados com um salmo tão grande assim. Daqui a pouco vem um salmo aí muito maior, um pouco mais adiante, mas até aqui o maior salmo, tá? Então Salmo 78, na verdade, é mais um salmo de Asaf, que destaca a importância de ensinar as futuras gerações. Então Asaf está dizendo aqui que é muito importante com que a geração atual ensine a próxima geração sobre as obras e os ensinamentos do Senhor, especialmente através da história do povo de Israel, e ele começa então relembrando a responsabilidade de transmitir as lições e as tradições divinas de geração em geração. Então ao longo do salmo aqui são descritas as maravilhas, são descritas também os milagres que Deus realizou em favor do povo de Israel durante a jornada do deserto, incluindo ali a libertação do Egito, a travessia do Mar Vermelho, o fornecimento, né, de comida, maná, aves, água saindo de rocha. No entanto, o Salmo também vai destacar ali a rebeldia e a infidelidade do povo, que muitas vezes se afastou de Deus e das bênçãos do Senhor, né? Deus abençoando, fazendo milagre, e o povo literalmente cuspindo no prato que estavam comendo. O Salmo 78, ele serve como um lembrete da importância da gente aprender com a história e manter uma fé constante em Deus, reconhecendo então a fidelidade de Deus para conosco, mesmo diante das nossas falhas humanas, né? E esse salmo ele conclui, né? Na verdade ali o salmista Asaf, ele enfatiza a escolha de Davi como líder e pastor de Israel, indicando a continuidade do plano de Deus, mesmo diante das fraquezas humanas. Então Deus escolhe Davi como um rei que iria honrá-lo na terra e que ia dar continuidade ao seu plano divino para com o seu povo. Então, de forma resumida, está aqui, né, o que o Salmo 78, o grande Salmo 78, de 72 versículos, tem a nos dizer. Como lição de aplicação prática, vamos lá. A aplicação prática aqui do Salmo 78 pode ser vista em várias lições que podem influenciar no nosso comportamento direto e o nosso relacionamento com Deus, tá bom? Então aqui o salmista, ele vai falar primeiro sobre a importância de você aprender a transmitir o conhecimento que você adquire ao longo da sua jornada aqui na Terra, tá bom? Transmitir conhecimento é o mesmo que passar os nossos conhecimentos às gerações futuras. Claro que aqui o apontamento é o nosso conhecimento espiritual, o nosso conhecimento bíblico acerca das coisas de Deus. Então o livro de Juízes, por exemplo, né, fazendo aqui uma ilustração, é uma narrativa sobre um ciclo de padrão repetitivo do povo hebreu. Deus levanta um juiz para julgar a causa do povo e livrar eles da mão do inimigo, né? Enquanto o juiz estava vivo, o povo estava seguro. Aquela geração morre e a próxima geração não sabe nada de Deus e volta a cair nas mãos dos inimigos. Ou seja, o povo que adquire o conhecimento, a geração atual, não passa o conhecimento acerca das coisas de Deus, as leis espirituais, e o outro povo perece, né? Como diz em Oséias 4:6, o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E muitas vezes esse conhecimento não é passado, porque a geração atual é uma geração egoísta, que só quer para si e acaba não treinando a próxima geração. Eu paguei o preço. Hoje mesmo eu estava brincando aqui, né, com os meninos que trabalham comigo aqui, meu pessoal da mídia, falando acerca de conhecimento, e eu estava falando, né, eu falei, o Evolução Diária é mamão com açúcar, né? Eu pego ali o conhecimento que eu tenho e passo isso de uma forma tão clara, tão simples, tão objetiva, mas para eu aprender o que eu estou te ensinando hoje aqui, eu tive que pagar um preço muito grande. Eu tive que pagar um preço assim muito, muito grande, pesado, né? Eu tinha que cuidar das minhas coisas profissional, cuidar dos meus estudos, estudando teologia e tudo mais, e muitas vezes o tempo que eu tinha para fazer o meu devocional era nas madrugadas, né? Cansado, depois de um dia cansado, e eu nunca negligenciei assim com os meus estudos bíblicos. Então eu pegava a Bíblia ali às vezes com sono e eu começava a orar e falar com Deus e ler e tentava buscar essa interpretação e não tinha ninguém para me ajudar. Aí o que eu tinha, o
Google, informação, livros. Então, para passar o que eu estou te passando aqui hoje de forma tão simples, né? De forma tão objetiva, tão clara, me custou muito. Mas eu entendo, olha só, a própria Bíblia está dizendo aqui, o salmista aqui está dizendo que nós precisamos aprender a transmitir o nosso conhecimento. Então, faz parte da minha jornada aqui na Terra, do meu destino aqui na Terra, faz parte do meu propósito aqui na Terra, pegar tudo que eu aprendi com muito custo e passar isso para você da melhor maneira possível. Isso faz parte da minha missão, do meu propósito de vida e existência aqui na Terra, né? De preparar você para que você também venha preparar outras pessoas de acordo com a palavra de Deus, para que nós não vivamos um ciclo de padrão e repetição negativo como o povo na época dos juízes, né? Um dos juízes mais conhecidos, Sansão, tá? Só para facilitar o seu entendimento. Outra coisa que o salmista fala aqui também, mais um ensino de aplicação prática, ele vai falar sobre aprender com os erros do passado. É isso aí, ele vai nos ensinar a reconhecer os nossos próprios erros. Isso é muito importante, trazer consciência de estado atual, né? Reconhecer os nossos erros e buscar aprender com os nossos erros, né? Existe uma diferença entre as pessoas inteligentes e as pessoas sábias. Tem muita gente inteligente, né, que acaba aprendendo com os seus próprios erros, né, que, como eu sempre digo, caem nos buracos da vida e arrumam um jeito de sair de lá. Isso é aprender com o seu próprio erro. Mas você pode ser uma pessoa sábia, né? Eu costumo dizer que a diferença entre a inteligência e a sabedoria é que a inteligência ela está no nível da razão, no nível aqui da terra, né, do natural. E a sabedoria é algo espiritual que transcende, né, as coisas naturais. Então, uma pessoa sábia, ela já nem cai mais em buraco da vida. Por quê? Porque ela aprende com o erro dos outros, né? Então, a Bíblia nos ensina acerca de acertos e de erros de vários personagens bíblicos. Davi, por exemplo, né, o homem que Deus escolheu para carregar o plano divino dele aqui na Terra, foi um homem que falhou na sua jornada terrena, né? Teve um relacionamento extraconjugal, um relacionamento ali que envolveu até mesmo a morte de um inocente, e foi uma coisa de louco, e todo mundo sofreu, né? A família dele inteira sofreu, porque a consequência foi a colheita da própria semente que Davi plantou, né? E foi que a espada não se apartou da casa dele. Então Davi, ele começa a ver um monte de coisa acontecer. Filho estuprando a própria filha, filho matando filho, tudo dentro da casa dele, uma loucura, né? E tudo isso porque ele falhou em determinado momento na sua missão, e depois ainda assim é considerado o homem segundo o coração de Deus, porque continua fazendo as coisas corretas. Então ele aprendeu com o erro dele, né? Nós temos aqui a história de Davi registrada na Bíblia, né? Então nós precisamos seguir, né, os passos de Deus para as nossas vidas e aprendendo com a história. Então, se a gente percebeu que Davi teve uma mancha na vida dele por conta de um adultério, por que nós vamos cometer adultério, né? Então seria muito, desculpa a palavra, muito burro, né? Muita falta de intelecto, de inteligência, né? Estar desprovido intelectualmente para cair nos mesmos erros. Ah, mas a natureza humana é fraca, a Bíblia não diz que a carne é fraca. Sim, por isso você tem que nutrir o seu espírito para que haja um equilíbrio e a sua carne não fique gritando o tempo inteiro, porque quando o teu espírito está equilibrado, a tua carne não grita, ela até grita, mas o espírito vai falar assim, fica quieta, você não vai atrapalhar mais o meu propósito aqui não, tá? Então eu tô falando de uma forma bem simples para você entender. Então o salmista ele vai falar sobre aprender com os erros do passado. Eu citei aqui Davi para clarear isso para você. E o Salmo 78 também fala sobre a escolha de líderes íntegros, né? Termina dizendo lá, né? Inclusive vai citar Davi, mais uma vez, como um líder reto e íntegro aos olhos do Senhor. Então Davi é destacado ali no Salmo 78 como um exemplo de liderança escolhida por Deus. O texto diz que Deus tira Davi, né? Deus tira Davi do curral das ovelhas e coloca como rei de toda a nação, né? Da nação escolhida por Deus, a nação de Israel, né? Essa questão da gente escolher bom líder, ser um bom líder, né? Essa questão da gente aprender com os nossos próprios erros, os erros do passado, cometido no passado, e principalmente a primeira lição, essa transmissão de conhecimento é muito importante. Isso vai me lembrar bem rapidinho aqui do rei Ezequias, né? Ezequias foi um homem assim maravilhoso. A Bíblia diz que
E Ezequias, no quesito confiança, confiar no Senhor, confiar de maneira plena, sobrenatural, inabalável, foi um homem que, igual a ele, não existiu, nem antes e nem depois dele. Ele seguiu os passos de Davi, foi um excelente rei, e em determinado momento a Bíblia diz que o profeta vai visitá-lo porque ele estava enfermo, e o profeta leva a palavra de que ele ia morrer, né? Prepara a tua casa que você vai morrer. Ou seja, Deus estava falando assim: meu filho, os seus filhos, eles não estão preparados para reinar da maneira como você reina. Você é muito bom, mas os seus filhos não estão seguindo os seus passos, né? E o texto bíblico diz que ele vira para a parede, faz uma oração, pede perdão a Deus, clama pela misericórdia de Deus, e Deus concede a ele mais alguns anos de vida. E mesmo assim ele falha na missão porque os filhos dele não refletiram o que o pai foi. Então isso aqui reflete literalmente essa questão, né, da gente transmitir o nosso conhecimento para os nossos filhos para que eles não pereçam. Isso aqui também reflete o que é o livro de Juízes. Uma geração que não treina a próxima geração, e a próxima geração vem uma geração fraca, né, uma geração Nutelinha, uma geração desprovida de conhecimento, que não tem força espiritual. Então é o nosso papel também, né, como líder, né, eu pastor, líder religioso, pai, você pai, mãe, né? O nosso papel é preparar a próxima geração para ser uma geração de sucesso. Amém? Glória a Deus, mais um salmo finalizado com sucesso. Hoje nós estudamos o Salmo 78, um salmo extenso, mas assim, com muita lição, né, de aplicação prática, muito gostoso o estudo desse salmo, né? Finalizamos mais um salmo aqui, glória a Deus, estamos avançando, né, para chegar aí na nossa missão, que é terminar o livro de Salmos, 150 capítulos. Terminando esse, a gente começa outro livro da Bíblia, a gente está finalizando, né, o que a Bíblia chama, né, o que os estudiosos bíblicos chamam de livros sapienciais ou livros da sabedoria. Já estudamos aqui Provérbios, começamos lá em Provérbios, depois veio Jó, Cantares, Salmos. Qual foi o outro, meninos? Me ajuda? Eclesiastes, isso, ó, vai, vamos lá, na sequência para nos perder. Nós começamos com Provérbios, aí passamos por Eclesiastes, por Jó, por Cantares ou Cânticos, e estamos agora no livro de Salmos, fechando essa coletânea de 5 livros de sabedoria ou livros sapienciais. De vez em quando tem que buscar a ajuda dos universitários aqui, né? Não dá pra ficar lendo, é tanta coisa na cabeça, mas glória a Deus, gente, mais um salmo concluído com sucesso, glória a Deus por isso. Vamos agitar as redes sociais agora, curte, comenta, compartilha, tira um print dessa tela, posta na sua rede social, marca a lição de hoje, escreve algo sobre hoje, me marca também, que eu quero repostar em nome de Jesus. Não se esquece, em domingo nós temos um compromisso marcado na Evo às 10 e às 18 horas. Vamos celebrar ao Senhor com muita intensidade em nome de Jesus. E segunda-feira a gente está aqui de volta no Evolução Diária, tá bom? Que Deus te abençoe, te desejo um final de semana extraordinário. Domingo você vai viver algo poderoso comigo na Evo em nome de Jesus. E segunda-feira a gente se encontra aqui no Evolução Diária, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.